Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O sol da manhã filtrava-se pelas grandes janelas da Academia Militar, lançando raios dourados sobre o reluzente piso de parquete. No salão principal, os novos recrutas permaneciam em posição de sentido, com o olhar fixo no capitão Jonathan Harris, um homem de semblante austero e postura impecável, conhecido por sua autoridade inabalável e disciplina rigorosa. Cada movimento seu parecia impor disciplina a todos ao seu redor. Em meio à multidão de jovens recrutas, Helena Carter avançava com passos firmes. Seus cabelos escuros estavam presos em um coque apertado, e seus olhos brilhavam com uma determinação silenciosa. Sob seu uniforme impecável, escondia-se uma mente afiada e uma força interior, pronta para enfrentar qualquer desafio. Jonathan examinou cada recruta, analisando cada movimento. Quando chegou a Helena, um pequeno detalhe no exercício que ela acabará de realizar chamou sua atenção, um leve desequilíbrio em sua postura. Sem aviso, ele ergueu a mão e lhe deu um tapa com tanta força que fez todos os presentes estremecerem. "Você chama isso de profissionalismo?" trovejou ele, com a voz estrondosa como um trovão. "Até um soldado novato faria melhor." Helena permaneceu imóvel sem fôlego, com o rosto corado. O tapa não foi apenas físico, carregava o peso da humilhação pública. Os outros recrutas desviaram o olhar, desconfortáveis, enquanto alguns murmúrios percorriam a sala. Apesar da dor e da raiva que fervilhavam dentro dela, Helena não demonstrava nada. Em sua mente apenas um pensamento se formava: ele não sabe quem eu sou, mas saberá. Pois Helena não era uma recruta comum. Ela era filha do general Marcus Carter, o respeitado líder do exército dos Estados Unidos. Um homem cujo próprio nome inspirava respeito e às vezes medo. Enquanto Jonathan continuava sua inspeção, alheio à identidade da mulher que acabará de humilhar, Helena endireitou-se lentamente. Cada músculo de seu corpo estava tenso, cada pensamento concentrado em uma única ideia: transformar aquela humilhação em força e mostrar que ninguém, nem mesmo o capitão Harris, poderia subestimá-la. O salão, ainda repleto do murmúrio dos recrutas, parecia agora carregado de uma tensão silenciosa. Helena levará o tapa, mas seria Jonathan quem logo descobriria que as aparências enganam. E nessa academia onde a disciplina e a hierarquia reinavam supremas, uma batalha silenciosa acabava de começar. Na manhã seguinte, a Academia Militar parecia ainda mais fria e solene. As paredes brancas impecavelmente conservadas refletiam o brilho intenso das luzes fluorescentes, acentuando cada movimento dos recrutas. No pátio de treinamento, o capitão Jonathan Harris observava criticamente cada detalhe. Sua reputação de rigor era lendária, e ele gostava que todos soubessem disso. Helena estava entre os outros recrutas, o rosto impassível, os punhos cerrados atrás das costas. O tapa do dia anterior ainda ardia em sua bochecha, mas ela aprenderá a canalizar sua raiva em uma determinação gélida. Sabia que demonstrar sua frustração só reforçaria a arrogância do capitão. Jonathan caminhou em direção a ela, o som de suas botas ecoando no concreto. Seu olhar, geralmente severo, parecia estranhamente intenso naquela manhã. "Carter", ele exclamou com voz áspera. "Desta vez quero ver a perfeição. Sem erros. Entendeu?" Helena acenou com a cabeça, um movimento simples, mas cada fibra do seu corpo estava pronta para reagir com precisão. O exercício começou. Os recrutas tinham que executar uma série de manobras complexas, combinando velocidade, coordenação e estratégia. Jonathan passou por eles, inspecionando cada movimento. Quando chegou às costas de Helena, notou sua fluidez, sua concentração. Suas sobrancelhas se franziram levemente, mas ele não disse nada. Apesar do progresso evidente, Jonathan não conseguia ignorar uma certa tensão em sua mente. Ele havia humilhado Helena no dia anterior e agora observava, quase ansiosamente, a precisão e a compostura que ela demonstrava. Era frustrante. Como um recruta poderia manter a compostura depois de uma humilhação pública daquela magnitude? Enquanto isso, Helena observava cada reação do capitão. Em sua mente, ela analisava seus gestos e expressões, buscando o momento perfeito para inverter a situação, sem jamais revelar sua identidade. Cada movimento seu se tornava um desafio silencioso: provar seu valor, demonstrar que força e inteligência não estão atreladas a patente ou raiva. De repente, um obstáculo inesperado surgiu durante o exercício, um erro na formação de um grupo vizinho. Sem hesitar, Helena interveio, guiando calmamente vários recrutas para corrigir sua trajetória. Sua precisão e liderança imediata chamaram a atenção, e até Jonathan pareceu surpreso. "Muito bem.
murmurou ele, mais para si mesmo do que para qualquer outra pessoa. Nada mal, Carter. Aquelas palavras, por mais simples que fossem, eram uma estranha mistura de reconhecimento e reticência. Helena as recebeu sem sorrir, mas um leve arrepio de satisfação percorreu seu corpo. Ela sabia que era o primeiro sinal de que ele estava começando a vê-la de forma diferente. Ao término do exercício, Jonathan se afastou, deixando para trás uma tensão palpável. Os outros recrutas comentavam em voz baixa sobre a incrível compostura de Helena, completamente alheios ao fato de ela ser filha do general Marcus Carter. Ela, por sua vez, manteve-se ereta, já planejando seus próximos passos. O tapa do dia anterior não era uma lembrança dolorosa, mas combustível. Uma promessa silenciosa de que aquele que a humilhara logo entenderia que não estava lidando com uma recruta qualquer. E no silêncio do campo de treinamento, a guerra invisível entre Helena e Jonathan mal havia começado. No dia seguinte, a academia parecia ainda mais implacável. Os recrutas, exaustos pelo treinamento intensivo, moviam-se como automatos sob o olhar atento do capitão Harris. Os gritos, as ordens e o bater das botas no chão criavam uma sinfonia de disciplina rigorosa. Helena, por sua vez, seguiu em frente com foco inabalável. O tapa de Jonathan ainda ecoava em sua mente, mas ela aprenderá a transformá-lo em uma força silenciosa. Cada humilhação se tornava combustível, cada palavra cruel, o motor para se superar. Num canto do pátio, Jonathan observava à distância. Não conseguia deixar de se lembrar do exercício do dia anterior. Helena executará cada movimento com uma precisão surpreendente. A compostura dela após o tapa o incomodou, e pela primeira vez, ele sentiu uma tensão que nunca havia experimentado com seus recrutas. Uma parte dele começou a se perguntar: quem é ela realmente? Por que permanece tão impassível? Durante o exercício do dia, os recrutas tiveram que percorrer um complexo percurso de obstáculos, simulando um campo de batalha. Os outros participantes tiveram dificuldades, escorregando, tropeçando e perdendo a concentração. Mas Helena se movia com fluidez e confiança, antecipando cada obstáculo e ajustando seus movimentos com precisão quase militar. Um jovem soldado, desorientado por um obstáculo, quase caiu. Sem dizer uma palavra, Helena o agarrou pelo braço e o endireitou, guiando o grupo na direção ideal. Os outros recrutas começaram a cochichar entre si. Ela é incrível. Como ela consegue manter tanta calma? Jonathan, que acabará de passar por eles, franziu a testa. Uma raiva latente se misturava à sua admiração. Ele não gostava de se sentir inquieto, e ainda assim Helena conseguia isso sem nem mesmo se esforçar. Após o exercício, enquanto os recrutas se alinhavam para o debriefing, Jonathan aproximou-se de Helena novamente. Seu olhar era mais calculista do que severo, e sua voz denunciava uma leve hesitação. Carter, você se saiu bem hoje, mas não pense que isso apagará seu desempenho de ontem. Helena olhou-o diretamente nos olhos, calmamente. Nunca me esqueço do que passei, capitão. Mas sei como me reerguer. Um silêncio se instalou. Jonathan engoliu em seco, surpreso com a maturidade e a compostura dela. Ele nunca havia conhecido uma recruta capaz de transformar a humilhação em força silenciosa. E no fundo, isso o incomodava. Helena, por sua vez, estava pensando. Ela sabia que a chave não era responder a cada provocação, mas planejar sua vingança de forma sutil. Cada exercício, cada movimento, cada interação era um passo em uma dança estratégica. Ela precisava ser paciente. Revelar sua identidade cedo demais destruiria o elemento surpresa. Naquela noite em seu quarto, Helena repassou cada momento do dia. O tapa, o olhar de Jonathan, os sussurros dos outros recrutas. Tudo fazia parte de uma imagem que ela estava pintando em sua mente. Ela murmurou para si mesma. Ele pensa que me humilhou, mas não sabe que é ele quem vai aprender o que significa subestimar alguém. Enquanto isso, Jonathan permanecia acordado em seu escritório, repassando os pensamentos de Helena em sua mente. O tapa, sua compostura inabalável. Uma primeira rachadura em sua arrogância começava a aparecer. E pela primeira vez ele se sentia desafiado não por um recruta comum, mas por uma força que ele ainda não compreendia. A guerra silenciosa acabará de tomar um novo rumo. Na manhã seguinte, a academia ecoava novamente com ordens estridentes e o som de botas batendo no chão. Mas hoje, algo havia mudado no ar. Um murmúrio de expectativa percorria os recrutas. Todos haviam notado a atuação de Helena e se perguntavam se ela surpreenderia o capitão Harris mais uma vez. O tenente responsável anunciou o exercício do dia, uma simulação tática complexa representando um cenário de combate urbano. Os recrutas tinham que desenvolver estratégias para segurar um prédio e neutralizar obstáculos imprevistos.
Jonathan, posicionado no mirante, analisava atentamente cada movimento, sem nunca desviar o olhar de Helena. Carter, chamou ele com a voz mais firme do que nunca. Quero ver se você consegue pensar como um verdadeiro estrategista, e não apenas como um recruta obediente. Helena assentiu com a cabeça, um sorriso leve, quase imperceptível nos lábios. Por dentro, ela saboreava o desafio. Era a oportunidade perfeita para provar seu valor sem revelar sua identidade. O exercício começou. Os outros recrutas avançaram de forma desorganizada, muitas vezes atrapalhados pela confusão e pela urgência da simulação. Mas Helena analisava cada obstáculo metodicamente. Seus olhos percorriam o terreno, antecipando os movimentos simulados do inimigo e os possíveis erros de seus companheiros de equipe. Sigam-me, gritou ela de repente, assumindo o comando instintivamente. Ela atribuiu funções com precisão, corrigiu as trajetórias dos recrutas e coordenou as ações para que cada movimento tivesse o máximo impacto. Jonathan, observando da passarela, sentiu o maxilar se contrair. Os movimentos de Helena eram fluidos, calculados e incrivelmente eficientes. Cada decisão parecia instintiva, mas ele conseguia enxergar a lógica por trás de cada escolha. Era frustrante. Ele não gostava de ser impressionado, muito menos por alguém que ele havia humilhado. Quando a simulação chegou ao clímax, surgiu um obstáculo inesperado. Uma porta trancada bloqueava o acesso a uma área crucial. Os recrutas entraram em pânico. Helena, calma como sempre, avaliou rapidamente a situação. Mike, dê a volta pela esquerda. Sarah, cubra a entrada, ordenou ela. Eu vou destrancar a porta. Mantenham o foco. Em questão de segundos, graças à sua perspicácia e capacidade de manter a calma sob pressão, Helena resolveu o problema. Os recrutas, atônitos, a seguiram sem hesitar. O exercício terminou com um sucesso estrondoso para sua equipe. Jonathan finalmente desceu da prancha, o rosto marcado por uma estranha mistura de frustração e respeito. Ele parou em frente a Helena, os olhos buscando palavras. Carter, ele começou com a voz tremendo um pouco. Eu devo admitir que você superou minhas expectativas hoje. Helena olhou para ele calmamente com uma expressão impassível. Obrigada, capitão. Eu apenas fiz o necessário. Por dentro, porém, ela se alegrava. Cada vitória era um passo em direção à vingança que vinha preparando desde o tapa, uma demonstração silenciosa de que sua força não era apenas física, mas também intelectual. Jonathan, por sua vez, permaneceu imóvel por um momento, observando Helena se afastar. Pela primeira vez, sentiu uma mistura de raiva e admiração. Essa recruta, pensou ele, não era uma recruta comum, e ele ainda não estava pronto para entender o quanto ela mudaria sua percepção de disciplina e autoridade. A tensão entre eles acabará de ultrapassar um novo limite. A guerra silenciosa já não era apenas uma questão de orgulho, estava se tornando uma dança sutil de estratégia, paciência e poder. No dia seguinte, o clima na academia parecia ter mudado. Os recrutas que haviam observado Helena durante os 2 últimos exercícios se reuniram discretamente, cochichando entre si. Sua compostura, inteligência estratégica e domínio em situações complexas eram agora o assunto do momento. Você viu como ela se saiu no curso ontem? Sussurrou um recruta para o colega ao lado. Incrível, e sem um único erro, respondeu o outro com os olhos arregalados. Até mesmo aqueles que antes subestimavam Helena se viram admirando sua força silenciosa. E claro, esses sussurros eventualmente chegaram aos ouvidos de Jonathan Harris. Do seu posto de observação, ele observava Helena com um foco renovado, uma mistura de irritação e curiosidade. Como ela podia inspirar tanto respeito e medo ao mesmo tempo, quando ele próprio tentará menosprezá-la? Seu orgulho como homem e como capitão estava sendo abalado, e ele sentia suas ordens perdendo gradualmente a autoridade absoluta diante da maestria de Helena. O exercício de hoje foi menos físico e mais intelectual, uma simulação de tomada de decisão em tempo real, onde cada escolha estratégica poderia influenciar o sucesso ou fracasso da operação. Helena, como sempre, concentrou-se intensamente. Ela analisou as posições, calculou os riscos e propôs soluções que até Jonathan só pôde admirar em silêncio. Ao final do exercício, o tenente responsável pela avaliação dirigiu-se ao grupo. Parabéns à equipe Carter pela coordenação e eficiência. Seu líder demonstrou uma compostura notável. Murmúrios de admiração percorreram a sala. Jonathan cerrou os punhos, incapaz de esconder sua frustração. Aproximou-se de Helena, o olhar repleto de uma estranha mistura de reprovação e admiração. Carter, disse ele com uma voz mais calma, porém firme, você é claramente mais do que apenas um recruta. Mas lembre-se, disciplina não se resume a inteligência ou talento.
Exige obediência, e eu jamais tolerarei que alguém pense que está acima disso. Helena encarou-o sem hesitar. Entendo, capitão. Mas acredito que a verdadeira disciplina consiste em saber agir com competência e calma, mesmo sob pressão. O silêncio que se seguiu àquelas palavras era carregado de tensão. Os outros recrutas desviaram o olhar, cientes do confronto silencioso entre as duas mentes brilhantes. Jonathan, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que seus métodos tradicionais eram insuficientes contra um recruta que combinava talento, inteligência e paciência estratégica. Naquela noite, no silêncio do seu quarto, Helena refletiu sobre o dia. Cada gesto, cada observação e cada palavra trocada faziam parte de um plano maior. Ela sabia que o tapa do Capitão Harris era apenas o começo. A verdadeira vingança não seria imediata. Ela precisava esperar o momento perfeito, preparar sua estratégia e escolher como e quando revelar sua verdadeira identidade. E Jonathan, sozinho em seu escritório, pensou em Helena com uma fascinação que nunca havia sentido. Percebeu que a recruta que humilhara estava se tornando gradualmente um enigma que precisava desvendar, sem se dar conta de que já estava em uma batalha que não venceria facilmente. A tensão aumentava na academia. Os sussurros, o respeito e o medo crescente em relação a Helena criavam um campo de batalha invisível onde uma guerra silenciosa era travada entre ela e Jonathan. Uma batalha de vontades e estratégias que estava apenas começando. O sol mal havia se posto quando o capitão Jonathan Harris anunciou uma missão simulada que colocaria os recrutas à prova. Hoje eles teriam que assegurar um prédio estratégico no coração de uma área urbana simulada, com obstáculos, armadilhas e situações imprevistas. O que estava em jogo era claro, somente uma liderança excepcional poderia garantir o sucesso. Helena sentiu uma onda de adrenalina. Cada simulação era uma oportunidade para demonstrar suas habilidades e domínio, mas esta era muito mais difícil do que qualquer outra que ela já havia enfrentado. Ela respirou fundo e examinou o terreno, analisando cada detalhe: janelas barricadas, corredores estreitos, pontos de vista elevados. Os recrutas estavam nervosos. Vários hesitaram, alguns entraram em pânico diante dos obstáculos. Jonathan, em sua plataforma de observação, esboçava um sorriso quase imperceptível. Ele sabia que aquela simulação revelaria as fraquezas de todos, mas ainda não sabia que Helena o surpreenderia. Carter, gritou ele. Esta missão é crucial. Mostre-me que você consegue gerenciar seus camaradas e tomar as decisões certas sob pressão. Helena assentiu com a cabeça, sua voz firme ressoando. Equipe, escutem. Estamos procedendo metodicamente. Mantenham-se alertas e sigam minhas instruções. Sem pressa. Desde o início, Helena atribuiu funções com precisão cirúrgica. Ela posicionou os recrutas em pontos estratégicos, antecipou possíveis erros e orientou aqueles que entraram em pânico. Quando um grupo quase se deparou com uma armadilha, ela interveio imediatamente. Mike, cubra a direita. Sarah, recue e assegure a passagem. Suas ordens foram curtas, claras e eficazes. Os recrutas começaram a executar suas tarefas com uma compostura que nunca haviam demonstrado antes. Até mesmo Jonathan, observando da passarela, sentiu um arrepio de espanto misturado com frustração. A missão chegou ao seu clímax quando um obstáculo inesperado simulou um colapso estrutural, interrompendo o avanço. Os recrutas entraram em pânico, mas Helena permaneceu imóvel por um instante, analisando a situação. Então, com calma, deu as instruções necessárias para contornar o perigo e garantir o objetivo. Em poucos minutos, a missão foi cumprida com sucesso. Os recrutas, exaustos mas impressionados, reuniram-se em volta de Helena, com os olhos brilhando de admiração. Jonathan finalmente desceu da prancha, com os punhos cerrados e o rosto impassível. Aproximou-se de Helena, incapaz de esconder a mistura de irritação e respeito. Carter, disse ele lentamente, ponderando cada palavra, tenho que admitir que você salvou esta missão. Mesmo que eu não goste de admitir, você é impressionante. Helena encontrou seu olhar impassível. Obrigada, capitão. A missão está completa porque todos seguiram as instruções. Só isso. Por dentro, ela saboreava silenciosamente sua vitória. Cada exercício, cada simulação, cada interação com Jonathan reforçava sua posição e afirmava sua superioridade estratégica. A derrota anterior agora não passava de uma lembrança transformada em combustível. Jonathan, por sua vez, permaneceu imóvel por um instante, observando-a se afastar com a equipe. Pela primeira vez, ele entendeu que não podia reduzir Helena a uma mera recruta. Ela era inteligente, ágil e capaz de lidar com situações que ele próprio considerava difíceis.
E sem perceber, ele havia se tornado apenas um peão na batalha silenciosa que Helena travava com paciência e estratégia. A tensão na academia aumentou. A guerra invisível entre Helena e Jonathan atingira um novo patamar. Ele agora sabia que ela não era apenas talentosa, mas que possuía uma inteligência e uma compostura que um dia poderiam superá-lo. Nos dias que se seguiram, a academia pareceu menos previsível para o capitão Jonathan Harris. Cada exercício, cada simulação, lembrava-o de que algo em Helena estava além do seu controle habitual. Ele observava cada movimento dela, suas decisões, suas interações com os outros recrutas. Mas apesar de toda a sua vigilância, ele não conseguia entender como uma recruta podia permanecer tão calma, tão estratégica e ter sucesso onde outros falhavam. Naquela manhã foi anunciada uma nova simulação, uma missão de resgate de alta pressão onde velocidade e coordenação seriam essenciais. Jonathan designou Helena como uma figura de liderança parcial, enquanto a vigiava de perto. Desde o início, Helena assumiu o controle naturalmente, corrigindo os movimentos dos recrutas com gentileza, mas com firmeza. Cada decisão parecia instintiva, porém perfeitamente calculada. Jonathan sentiu uma frustração incomum crescer dentro de si. Apesar de sua autoridade, ele não conseguia ignorar a competência dela. Ao final do exercício, enquanto os recrutas se reagrupavam, Jonathan aproximou-se de Helena com uma mistura de respeito e suspeita no olhar. Carter, disse ele mais baixo que o habitual, eu estou começando a me perguntar, você não é exatamente o que eu pensava que você fosse. Helena encontrou o olhar dele, com um sorriso leve, quase imperceptível nos lábios. Estou apenas fazendo meu trabalho, capitão. Nada mais, nada menos. Jonathan franziu a testa. Algo em seu comportamento o perturbava profundamente. Ela não era apenas uma recruta competente, havia nela uma calma, uma confiança, um domínio das situações que excediam em muito o que ele esperava de uma jovem recruta. Pela primeira vez, ele começou a considerar a possibilidade de ter subestimado alguém, e não gostou dessa sensação. Enquanto isso, Helena continuava a observar Jonathan. Ela sabia exatamente como manter o controle da situação, nunca revelar sua identidade cedo demais, nunca deixar seu orgulho transparecer. Cada gesto, cada palavra que proferia era calculada para preparar o momento em que sua vingança estaria completa e Jonathan finalmente entenderia a dimensão de seu erro. Nos corredores da academia, os sussurros sobre as habilidades de Helena estavam se tornando cada vez mais frequentes. Os recrutas começavam a vê-la como um modelo a seguir, uma guia, mesmo sem saber seu nome completo ou sua história. Isso frustrava ainda mais Jonathan. O respeito que ela inspirava estava além de seu controle. E cada recruta que a admirava representava uma pequena e silenciosa vitória para Helena. Naquela noite, enquanto as luzes da academia se apagavam, Helena sentou-se à sua mesa, refletindo sobre o dia. Ela sabia que Jonathan estava começando a vê-la de forma diferente, a sentir uma tensão que nunca havia experimentado antes. E ela se alegrou interiormente. O tapa, a humilhação pública agora eram apenas uma lembrança, substituída por uma expectativa paciente. Ele suspeita de alguma coisa, murmurou para si mesma. Mas ele ainda não sabe de nada. E quando chegar a hora, ele vai perceber que subestimar Helena Carter foi o maior erro da vida dele. Jonathan, sozinho em seu escritório, não conseguia parar de pensar nos sucessos de Helena. Uma parte dele queria desafiá-la, testá-la ainda mais, entender a origem de sua serenidade. Mas outra parte, uma parte que ele não gostava de admitir, sentia uma mistura de respeito e medo. Ele sabia que estava enfrentando uma força que ainda não compreendia completamente, e isso perturbava como nunca antes. A guerra silenciosa, sutil e mental acabará de cruzar um novo limiar. Nem Helena nem Jonathan haviam revelado todas as suas cartas, mas ambos sabiam que o jogo estava apenas começando. A tensão na academia havia atingido um ponto quase palpável. Todos os recrutas sabiam que algo estava acontecendo entre Helena Carter e o capitão Jonathan Harris, mesmo que ninguém pudesse imaginar a extensão do duelo silencioso. Naquela manhã, Jonathan anunciou um exercício tático avançado, concebido para testar não apenas a força física dos recrutas, mas sobretudo sua engenhosidade e capacidade de tomar decisões rápidas. Todos eles tinham que elaborar estratégias para assegurar um perímetro complexo com recursos limitados. Carter, gritou ele com a voz firme, desta vez quero que você mostre não apenas sua inteligência, mas também sua capacidade de liderar sob pressão. Helena olhou para ele calmamente, os olhos brilhando com um fulgor determinado. Ela sabia que aquele era o momento perfeito para começar a virar o jogo. O tapa de ontem e a humilhação do passado não passavam de combustível silencioso,
Hoje, ela mostraria a Jonathan que era muito mais do que apenas uma recruta. O exercício começou. Os outros recrutas avançaram nervosamente, tentando encontrar a melhor abordagem, mas frequentemente entrando em pânico diante de obstáculos e decisões imprevistas. Helena, por outro lado, analisou a situação com fria precisão. Ela antecipou erros, reorganizou as equipes e tomou decisões ousadas, porém perfeitamente lógicas. Quando Jonathan tentou corrigir uma decisão errada tomada por um dos recrutas, Helena interveio discretamente. Capitão, se redirecionarmos a equipe para o ponto B em vez do ponto A, garantiremos a área na metade do tempo. Jonathan parou surpreso. Sua voz tremia levemente, não de raiva, mas da irritação que sentia cada vez mais. Carter, você está me dizendo como lidar com este exercício? Helena permanece impassível. Estou simplesmente propondo uma estratégia otimizada, capitão. Cada ação que ela tomava era calculada para demonstrar sua competência sem jamais ultrapassar a linha da insubordinação. Os recrutas, observando a cena, começaram a executar suas instruções com uma eficiência surpreendente. Em menos de 20 minutos, a simulação foi um sucesso, superando em muito as expectativas de Jonathan e seus superiores. Jonathan, com os punhos cerrados, sentiu uma onda de frustração e admiração misturadas. Pela primeira vez, percebeu que aquela jovem que ele havia humilhado não era apenas competente. Ela o superava em sua própria esfera de autoridade. Carter, disse ele finalmente com a voz baixa, mas firme, você se saiu muito bem. Mas não se esqueça de que eu ainda sou o capitão aqui. Helena olhou para ele com calma, sua expressão impassível, mas seu espírito triunfante. Nunca tentei me colocar acima de você, capitão. Mas tentei fazer o que precisava ser feito. Naquela noite, em seu quarto, Helena finalmente se permitiu um leve sorriso. Cada passo de sua estratégia silenciosa estava funcionando. Ela estava conquistando o respeito dos recrutas, desestabilizando o Jonathan e preparando o terreno para o momento em que sua verdadeira identidade seria revelada. Jonathan, sozinho em seu escritório, não conseguia parar de repassar mentalmente cada movimento de Helena. Uma parte dele queria desafiá-la ainda mais, testar seus limites. Mas outra parte, mais inquieta, sabia que ele estava enfrentando uma adversária diferente de qualquer outra que já tivesse encontrado. A vingança sutil de Helena estava em andamento, e Jonathan ainda não sabia disso. Mas cada sucesso que ela alcançava o aproximava inexoravelmente do momento em que ele entenderia a magnitude de seu erro passado. Naquela manhã, a academia estava envolta em um silêncio tenso. Um alerta havia sido acionado. Uma simulação de incidente grave estava em andamento em um prédio complexo, com diversas áreas de risco e vítimas para resgatar. Desta vez, erros poderiam ser custosos, pelo menos dentro do contexto do exercício. Jonathan observava a cena do mirante com um semblante sério e tenso. Ele sabia que aquele cenário testaria não apenas os recrutas, mas também sua capacidade de liderar e reagir ao inesperado. Desde o início surgiram complicações. As equipes se dispersaram, alguns recrutas entraram em pânico e um desabamento simulado bloqueou o acesso a uma área crucial. Jonathan deu ordens precisas, mas logo percebeu que algumas decisões precisavam ser tomadas no local, instantaneamente. Helena, que liderava um grupo adjacente, percebeu a situação e interveio imediatamente. Capitão Harris, a estrutura principal está instável. Se seguirmos seu plano, corremos o risco de perder um tempo precioso. Proponho que a contornemos pelo setor norte, asseguremos os feridos e, em seguida, retomemos o controle central. Jonathan sentiu uma pontada de irritação e urgência. Ele sabia que Helena estava certa, mas seu orgulho se recusava a admitir isso de imediato. Contudo, diante da urgência e do risco de o exercício falhar, ele não teve escolha a não ser aceitar. Muito bem, Carter, faça como você diz. Mas saiba que estou de olho em você. Helena apenas assentiu com a cabeça, dando suas instruções com calma e autoridade. Sob sua direção, os recrutas avançaram metodicamente, assegurando áreas perigosas e auxiliando as vítimas com impressionante precisão. Cada movimento, cada decisão parecia coordenada, antecipando problemas antes mesmo que surgissem. Conforme a simulação progredia, Jonathan observava com uma mistura de alívio e frustração. Pela primeira vez, ele dependia completamente de Helena para o sucesso de uma missão. Cada sucesso da equipe liderada por ela o confrontava com um paradoxo. Ele tinha que reconhecer a eficácia deles, mas se recusava a ser ainda mais humilhado. Ao término da simulação, todos os recrutas estavam sãos e salvos, e o objetivo havia sido alcançado com impressionante sucesso. Jonathan desceu da passarela sem conseguir esconder a tensão. Carter,
Disse ele finalmente, com a voz ligeiramente trêmula, você salvou a missão. Embora. Não posso dizer que estou feliz em admitir isso. Helena olhou para ele com calma, sua expressão impassível, mas seu espírito triunfante. A missão foi um sucesso porque todos trabalhamos juntos, capitão. E agradeço a confiança que depositou em minhas decisões, mesmo que não tenha sido fácil. Jonathan desviou o olhar, sentindo-se ao mesmo tempo frustrado e impressionado. Pela primeira vez ele entendeu que Helena não era apenas uma recruta talentosa, mas uma verdadeira estrategista capaz de superar seus superiores quando a situação exigia. Naquela noite em seu quarto, Helena refletiu sobre o dia com uma calma controlada. Cada vitória, cada reconhecimento silencioso, cada decisão sábia aproximava Jonathan inexoravelmente de descobrir sua identidade. Mas por ora, ela saboreava o controle sutil que exercia. Ele dependia dela, e isso fortalecia seu poder nessa guerra invisível. Jonathan, sozinho em seu escritório, pensou em Helena. Uma parte dele se sentia humilhada por ter que aceitar o conselho dela, mas outra parte, mais profunda, reconhecia que estava diante de uma força excepcional. E apesar de si mesmo, começou a se perguntar até onde essa jovem recruta poderia chegar. O confronto indireto mudou a dinâmica entre eles. A batalha silenciosa continuou, mas agora Jonathan sabia que não podia mais subestimar Helena Carter. A manhã estava clara e calma na academia, mas uma tensão invisível pairava no ar. Jonathan Harris observava os recrutas, ainda sentindo a presença estratégica de Helena em cada movimento do exercício. Hoje ele havia decidido testar uma simulação particularmente complexa, que exigia velocidade, coordenação e tomada de decisões críticas. Mas Helena havia decidido que aquele seria o momento perfeito para usar sua arma suprema. Ela sabia que a paciência tinha sido sua maior força até então, mas era a hora de Jonathan entender a magnitude de seu erro passado. A simulação começou e, como sempre, Helena assumiu o comando com precisão e compostura. Os recrutas, inspirados por sua liderança, progrediram com eficiência. Jonathan, por sua vez, observava cada movimento fascinado, apesar de si mesmo, pela maestria demonstrada por ela. À medida que o exercício se aproximava do clímax, Helena tomou uma atitude ousada. Decidiu contornar a estratégia imposta por Jonathan, otimizando tempo e recursos para alcançar o objetivo proposto. A missão foi um sucesso absoluto. Jonathan desceu da prancha com a raiva misturada à admiração. Carter. Ele começou com a voz tensa. Como você conseguiu tomar a decisão certa antes de mim? Helena deu um passo à frente, o olhar direto e confiante. Então, num silêncio que fez estremecer a academia, ela declarou: Capitão Harris, acho que chegou a hora de o senhor saber a verdade. Eu não sou uma recruta comum. Sou Helena Carter, filha do general Marcus Carter, chefe do exército dos Estados Unidos. Um silêncio gélido pairou sobre a assembleia. Os recrutas murmuravam, alguns com os olhos arregalados. Jonathan, paralisado, sentiu a respiração falhar. Sua mente girava, o tapa, a humilhação, todas as vezes que a subestimara, e agora, a revelação o atingiu como um trovão. O quê? Ele gaguejou, sem conseguir encontrar as palavras certas. Você é a filha do general Carter? Helena sentiu com calma. Sim, capitão. E o senhor se esqueceu de algo importante ontem, humilhou alguém que deveria ter respeitado desde o início. Jonathan sentiu uma onda de vergonha e culpa o invadir. Todas as vezes que a menosprezara, a criticara ou lhe dera um tapa, tudo voltava para assombrá-lo, amplificado pela autoridade que seu pai detinha. Contudo, ao olhar para Helena, não viu vingança em seus olhos, mas uma calma confiante, quase régia. Murmurou ele, incapaz de terminar a frase. Helena continua. Não estou aqui para humilhá-lo, capitão, mas sim para lhe mostrar que a força reside não apenas na patente ou no título, mas também na coragem, na inteligência e na determinação. O silêncio tomou conta da sala. Jonathan baixou lentamente os olhos e respirou fundo. Pela primeira vez, ele compreendeu plenamente a magnitude do seu erro. Carter, disse ele finalmente com a voz mais suave e mais humilde, eu peço desculpas por tudo. Pelo tapa, pelas minhas palavras. Você já provou o seu valor 1000 vezes. Helena esboçou um sorriso fraco, quase imperceptível. Obrigado, capitão. Eu sabia que o senhor entenderia mais cedo ou mais tarde. Naquele momento, o equilíbrio de poder na academia mudou. Helena não era mais apenas uma recruta competente. Ela era uma força que Jonathan respeitava profundamente. Uma adversária que ele jamais poderia subestimar novamente. E à medida que o silêncio se instalava mais uma vez na academia, um novo sentimento tomou conta.
respeito mútuo, tensão dissipada e a certeza de que às vezes, paciência e estratégia superam todos os métodos de força bruta. No dia seguinte, a academia parecia mais calma do que nunca. Os recrutas, embora ainda sujeitos a uma disciplina rigorosa, olhavam para Helena com um respeito renovado. A revelação de sua identidade abalou não apenas Jonathan Harris, mas toda a atmosfera da instituição. Jonathan, por sua vez, sentia-se transformado. O tapa, a humilhação e todas as suas tentativas de testar Helena haviam se transformado em valiosas lições. Diante dela, ele agora via não apenas uma recruta excepcional, mas uma verdadeira estrategista, capaz de superar sua autoridade sem jamais quebrá-la. Helena entrou na sala de treinamento com passos firmes, o olhar calmo, porém determinado. Jonathan a observava com uma mistura de respeito e admiração no olhar. Capitão Harris, disse ela, educadamente, mas com firmeza, estou pronta para os próximos exercícios. Jonathan aproximou-se lentamente com uma expressão mais suave no rosto do que jamais demonstrara antes. Carter, você me mostrou algo que jamais esquecerei. Que competência, paciência e inteligência são tão valiosas quanto a autoridade. Ele hesitou por um instante, estou orgulhoso de você. Helena assentiu com a cabeça, com um sorriso leve, mas sincero. Obrigado, capitão. E saiba disto, a verdadeira força não consiste em humilhar os outros para se sentir superior, mas em reconhecer o potencial e respeitá-lo. Os recrutas presentes, em silêncio, observaram aquela troca de palavras com espanto. Compreenderam que algo importante acabará de acontecer, que a relação entre o capitão e Helena mudará profundamente. Jonathan respirou fundo e acrescentou com um leve sorriso. A partir de hoje trabalharemos juntos. Você é uma força a ser reconhecida, e conto com você para guiar os outros. Helena, orgulhosa, mas humilde, respondeu. Farei o meu melhor, capitão. Mas lembre-se, paciência e estratégia são minhas aliadas. Pela primeira vez, Jonathan sentiu uma verdadeira parceria se formar, um sólido respeito mútuo que transcendia o orgulho e a autoridade. As mágoas do passado, a tensão, a frustração, tudo isso havia se transformado em aprendizado e admiração. Nos dias que se seguiram, a academia viu Helena continuar a se destacar, desta vez não apenas como filha do general Carter, mas como uma líder respeitada. Uma força silenciosa e indiscutível. Jonathan, por sua vez, aprendeu a vê-la não como uma recruta a ser controlada, mas como uma parceira estratégica. E enquanto o sol se punha sobre a academia, uma nova era de respeito e colaboração começava. A guerra silenciosa havia terminado. O tapa, antes um símbolo de humilhação, transformará-se em uma vitória de paciência, força e estratégia. Helena Carter não só provou seu valor, como também ensinou ao capitão Harris uma lição que nem ele nem ninguém na academia jamais esqueceria. Subestimar alguém pode ser o maior erro da sua vida.